Olá, bem-vindos a mais uma aula sobre cinesiologia e biomecânica, onde nós trataremos hoje sobre a biomecânica do cotovelo. Vamos preparar aqui nossa tela. E vamos que vamos. Vamos. Agora sim. Perfeito. Então, a articulação do cotovelo, ela é uma articulação formada por três ossos, né? O osso do braço, que é o húmero, o rádio, que é o osso do antebraço, assim como a una. Então, tem estruturas importantes aqui durante uma avaliação que você vai ter que considerar. As principais aí que são bem fáceis de palpar são os epicôndilos e o olecrano, que são as pontas ósseas no cotovelo. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem posterior, né, do cotovelo, e é bem fácil de você localizar essas estruturas. É uma articulação estruturalmente estável, ela tem uma boa estabilidade graças a ligamentos, graças à cápsula articular, e ela contém, então, três articulações dentro de uma única cápsula articular. Quais são essas articulações? A articulação húmero-radial e a articulação húmero-ulnar. Essas formam a articulação do húmero, né, do osso do braço com os ossos do antebraço, né, a articulação do cotovelo propriamente dita. E nós temos a articulação radioulnar proximal, né, que também está ali unindo os dois ossos do antebraço proximalmente, o rádio e a una, e a articulação radioulnar distal, que ela está lá próxima do punho, né, não está propriamente no cotovelo, mas ela faz parte do conjunto para que ocorram alguns movimentos, principalmente o de prono e supinação do antebraço. Então, aqui nós observamos a articulação húmero-ulnar, né? Então, é uma articulação da tróclea do húmero, que é uma articulação cilíndrica, né? Ou melhor, convexa, e essa articulação ela vai se encaixar nessa parte côncava da una, né? Então, nós temos aqui a incisura troclear, que é feita para o encaixe na tróclea do húmero, formando aqui um componente muito importante do cotovelo, né? A articulação húmero-ulnar. Do outro lado, nós temos também o capítulo do húmero, que é uma estrutura convexa e que vai se encaixar na fóvea da cabeça do rádio, que é côncava. Então, esse conjunto, húmero-una, húmero-rádio, né, são os responsáveis pela flexão do cotovelo. Eles vão deslizar e rolar durante o movimento de flexão do cotovelo. É uma articulação do tipo trocoide, né? As articulações trocoides também são chamadas de cilindroides, né? Porque tem esse aspecto convexo, parecido com um cilindro, e a outra parte côncava, né? Então, uma parte convexa e outra côncava que se encaixam, formando a articulação. Então, a articulação do cotovelo é considerada uma articulação gínglimo ou dobradiça também, né? Nós vamos ver mais adiante. Então, a palpação das estruturas. Se você palpa o olecrano, que é essa ponta do cotovelo, na parte posterior, logo acima do olecrano, você tem o tendão do tríceps, que é um músculo extensor, né? E você consegue, então, palpar também a cabeça do rádio, que ela é lateral. A cabeça do rádio ela está posicionada lateralmente. Do lado medial está a una.
Então, é bem fácil de você localizar a una devido ao olecrano, né? A cabeça do rádio já dá um pouquinho mais de trabalho. Se você quiser localizar, por exemplo, o músculo braquiorradial, que é um músculo flexor, você pode colocar sua mão embaixo da mesa, onde você está aí mesmo, e forçar essa mesa para cima, né, com o seu antebraço numa posição nem prono nem supino, na posição intermediária. E você força para cima, você vai ver na região lateral do seu antebraço que ele vai saltar, né, vai destacar muito bem o músculo braquiorradial. É uma dica aí para você palpar o músculo braquiorradial. Então, o complexo articular do cotovelo, nós temos 1 grau de liberdade, né? Húmero ulnar. Então, uma articulação monoaxial. Os movimentos são feitos no plano sagital. Que movimentos são esses no plano sagital? De flexão e de extensão. A flexão, ela atinge 145 graus aproximadamente, quando você faz a flexão ativa. E se forçar um pouquinho ali passivamente, você chega ali nos 160 graus tranquilamente. Já a extensão, ela é a volta da flexão até um ponto zero. Algumas pessoas conseguem ir além desse ponto zero, mais 5 graus. No plano transverso, nós temos a prono e a supinação, né? 1 grau de liberdade na rádio ulnar, né? Também monoaxial. Então, o que nós temos aqui? Uma pronação discretamente menor do que a supinação. Então, a prono ela vai ter aproximadamente 80 graus, né, uma supinação de aproximadamente 90 graus. Algumas pessoas conseguem ir um pouco mais, né, mas também nós encontramos pronação e supinação equivalentes de 90 graus, tanto para prono quanto para supino. Então, no complexo articular do cotovelo, nós temos predominando os movimentos de rolamento e deslizamento. Então, articulam-se tróclea do húmero com a incisura troclear da una. Né? Quais movimentos eles vão fazer? Movimento de rolamento e de deslizamento. O capítulo do húmero na fóvea articular do rádio, né? O capítulo com a fóvea do rádio. Que movimentos que existem ali? Né? Movimentos artrocinemáticos, né? Que são os movimentos de rolamento e deslizamento. Então, aqui está bem descrito, deixei um slide aqui bem explicativo para vocês, com esses movimentos. Né? Então, vocês têm aqui a articulação húmero-ulnar, o deslizamento e rolamento da incisura troclear, né? Lembrando que ela é côncava, a incisura troclear, e a tróclea, que é convexa. Né? Então, a tróclea no húmero, né, ela é convexa. E esse conjunto facilita, então, a flexo-extensão, ou a flexão-extensão do cotovelo. Já na articulação húmero-radial, nós temos também deslizamento e rolamento da fóvea, da cabeça do rádio, que é côncava, sobre o capítulo do húmero, que é convexo. Isso vai facilitar o quê? A flexo-extensão também do cotovelo. E agora o periquito começou a gritar aqui. Tem uma calopsita aqui que está me dando trabalho. Inventou de gravar as aulas, elas começam. E diferente dessas duas aqui, que apresentam movimento de deslizamento e rolamento, nós temos ainda a articulação radioulnar proximal. A radioulnar proximal, ela difere. Por quê? Agora nós não temos mais o rolamento e o deslizamento. Nós temos o deslizamento e a rotação da circunferência articular da cabeça do rádio, que é convexa, sobre a incisura radial da una, que é côncava. Isso facilita a pronossupinação. Estão percebendo que agora facilitou a prono e a supino. Os outros movimentos de deslizamento e rolamento, eles têm a ver com a flexo-extensão. Né? E o de deslizamento e rotação tem a ver com a prono e supinação, porque o rádio vai rolar, né, sobre a incisura radial da una, envolto pelo ligamento anular, que nós já vamos ver.
Então, aqui nós temos a articulação húmero-ulnar, né, uma articulação em gínglimo, né, com um grau de liberdade monoaxial, flexão 130, 145 graus, né, algumas literaturas trazem esse valor aqui, e a passiva continua a mesma, né, 160 graus. E a extensão também de 0 a 5 graus. Húmero-ulnar, a principal aí. Entre o rádio e a una, nós temos uma membrana, né, chamada de sindesmose, de tecido fibroso. Ela está disposta de forma intermediária, né, entre o rádio e a una ali, né? Então, nós temos as articulações rádio-unares, né, classificadas como trocóide, tanto a rádio-unar proximal como a rádio-unar distal, né, com um grau de liberdade também. A supinação e pronação, o rádio vai rolar e deslizar em relação à una. Nós vamos ter a rotação desse rádio, né, do osso rádio, e deslizamento em relação à una. Ele literalmente faz a rotação. E o arco de movimento, 90 graus para supinação e 80, 90 para pronação, como nós falamos. Contados a partir da posição intermediária do antebraço. Qual que é a posição intermediária do antebraço? Essa aqui, ó. Você faz um joinha, polegar para cima, né? Pronação e supinação para o outro lado. Posição intermediária, essa aqui, ó. Aqui mais uma imagem, né, mostrando a tuberosidade radial, a cabeça do rádio. A tuberosidade radial se insere o músculo bíceps braquial, né? Aqui nós temos a articulação rádio-unar proximal e do outro lado a articulação rádio-unar distal, né? Aqui a incisura radial e a incisura ulnar. Essa imagem dá para ver bem a membrana interóssea, né, entre o rádio e a una, né? Importante destacar aqui a membrana interóssea. E lá na parte distal, já faz parte do punho, né? Mas nós temos algumas estruturas, né? Como a membrana sinovial, como são articulações sinoviais, né? Todas essas articulações que nós falamos. A radionar distal também é uma articulação sinovial. E ela tem um disco articular fibrocartilagíneo. Então, você tem ali que vai do processo estiloide até o rádio, né? Do processo estiloide aqui, no caso, é a una, essa parte mais fina é a una, no punho, né? Ali próximo do punho, e a parte mais larga é o osso rádio. Então, nós temos aqui um disco triangular, né? Com formato triangular, chamado de disco articular fibrocartilagíneo. O que esse disco articular faz? Ele melhora, né, a estabilidade, ele fornece estabilidade para a articulação rádio-unar distal e também para a articulação unocarpal, né? Então, é um disco que fornece estabilidade nessa região. E ele é um disco fibrocartilagíneo. Então, articulações radionares proximal e distal, nós temos a limitação de movimento. As limitações são feitas por quais estruturas? A supinação. Então, quando você vai ao máximo da supinação, você vai ter tensionado alguns ligamentos, que são rádio-unar palmar, ligamento anular, que envolve a cabeça do rádio, e ligamentos colateral ulnar e colateral radial, que estão na região medial e lateral do cotovelo. Esses ligamentos são tensionados e limitam a supinação. Já em pronação, nós temos aqui a tensão nos ligamentos ulnar dorsal, o contato ósseo distal do rádio com a una,
as massas flexoras, né, dos músculos flexores ficam entre esses ossos, o rádio e a una, e a membrana, a sindesmose, ela enrola na una. Então, esses fatores aqui limitam o movimento de pronação. A flexão, né, e a extensão. Quando nós fazemos a flexão do cotovelo, nós temos alguns fatores que vão limitar essa flexão. Um é a própria massa muscular, né? O choque entre a massa muscular do braço com a do antebraço, né? Aqui na região do bíceps, com a parte anterior, né? Ou ventral do antebraço. Dependendo do volume dessas massas, elas vão limitar esse movimento de flexão. Você pode ter uma amplitude menor. Outra coisa, a cápsula articular posterior durante a flexão, ela se alonga e ela vai tensionar também, e ela pode limitar o movimento de flexão. Mais um fator, né? A tensão da musculatura antagonista, como o tríceps aqui, né? O ancônio. Essa musculatura posterior, se ela estiver tensa, né? Ou dependendo da rigidez dessa musculatura, ela pode também limitar o movimento de flexão. Então, esses são fatores fatores limitantes do movimento para a flexão. E para a extensão é o contrário, né? Nós temos a tensão da cápsula anterior, ela vai se alongar, vai tensionar e vai limitar a extensão, né? A retração, né, da musculatura flexora vai limitar a extensão. Então, quando você for fazer a extensão do cotovelo, musculatura aí anterior, bíceps, né, braquial, esses músculos podem estar mais tensos e limitarem o movimento de extensão. Então, são fatores aí limitantes para a extensão. E o próprio contato ósseo, né? Você tem aqui o olecrano dentro da fossa olecraniana que vai impedir o movimento. Não tem como estender mais, né? Chega um ponto que ele trava, você tem um bloqueio ósseo, e a menos que essa pessoa tenha uma hipermobilidade articular, né? Você tem aí alguns graus a mais, né? Em que o olecrano é permitido ainda avançar para dentro da fossa olecraniana, né? Um pouco mais profunda, talvez. Então, se consegue um pouco mais de graus de extensão. Aqui a articulação radioulnar proximal, né, feita pela circunferência da cabeça do rádio, né, em contato com a incisura radial da una, né? Então, aqui nós temos a parte convexa da cabeça do rádio que vai se inserir na parte côncava da una. E nós temos aqui em volta o ligamento anular, né? O ligamento anular, ele envolve, ele abraça toda a cabeça do rádio, e o rádio aqui dentro faz essa rotação nos movimentos de pronossupinação. Então, aqui ele está bem posicionado, né? E ele vai, então, rodar aqui dentro, fazer a rotação. E aqui o contato, ó, lembram que eu falei? Né? Você tem ali na pronação, né? O contato ósseo entre o rádio e a una, né? Que é um dos fatores aqui também que limitam, né, o movimento de pronação. E na supinação eles se afastam, eles não se cruzam mais, eles se abrem. Na prona eles se cruzam e na supinação eles se abrem. E o rádio ele se movimenta rodando dentro do ligamento anular, né, na articulação radioulnar proximal. Então, articulações radioulnares, proximal e distal. Nós temos a sindesmose, né, que é a membrana interóssea. Ela impede a luxação do rádio quando é em extensão de cotovelo. Olha só. Então, quando é feita a extensão do rádio, se não houvesse a membrana interóssea, haveria uma luxação
né, do rádio. O rádio sairia do seu lugar, mas devido à membrana interóssea, ele permanece conectado nas articulações e não luxa, né, graças à membrana interóssea. A membrana está tensa quando você faz a supinação e a pronação. Então, fez a prono, forçou em supino, a membrana vai estar tensa. Ela vai estar menos tensa ou ela vai diminuir a tensão na posição intermediária. Então, quando você ficar na posição intermediária, essa tensão ela é diminuída. Só que a congruência articular, ela aumenta. Quer dizer que as articulações ficam muito mais bem posicionadas, né, nessa posição intermediária, porque a membrana já não está tão tensa quanto na prona e na supina. Então, ela permite, né, uma maior congruência articular, um melhor posicionamento dessas articulações. Então, aqui mostrando novamente a membrana interóssea, né, entre o rádio e a una, e a posição dos ossos nos movimentos de pronação e supinação. A cápsula articular, né? A cápsula articular frouxa, ela envolve a articulação do cotovelo. Quais são as estruturas que ela envolve? A fossa do olécrano no húmero, mais o olécrano e o processo coronoide na una e o ligamento anular no rádio. Ela abraça, ela recobre todas essas estruturas no cotovelo. Isso mantém o quê? O contato entre esses ossos, né? E associado aos ligamentos colaterais radial e ulnar, essa estabilidade ela é mantida. Então, os ligamentos colaterais radial e ulnar são extremamente importantes para a estabilidade do cotovelo. Esses ligamentos são muito fortes e mantêm essa estabilidade. Então, aqui dá para ver a cápsula articular posteriormente e anteriormente. E sobre ela, né, alguns ligamentos aqui, no caso, o ligamento colateral ulnar, né, feixes do ligamento também colateral radial. Então, esse conjunto dos colaterais mais a cápsula vão fornecer uma estabilidade muito grande para o cotovelo. Então, aqui o ligamento colateral ulnar, né, com formato também triangular. Lateralmente, né, o ligamento colateral radial. E em volta da cabeça do rádio, o ligamento anular. Aqui ele separado, né, sem o rádio. Então, a estabilidade ligamentar é fornecida pelo ligamento anular, mais a membrana interóssea, mais os ligamentos rádio-ulnar, dorsal e palmar, mais o ligamento unocárpico, palmar e dorsal, mais o ligamento radiocárpico, palmar e dorsal. Então, estamos falando aqui da estabilidade ligamentar, né? Aqui no antebraço já, no caso, né? Então, o ligamento anular, que vai da cabeça do rádio, a membrana interóssea, os ligamentos dorsal e palmar, rádio-ulnar, né, e unocárpico. E também radiocárpico, palmar e dorsal. Músculos do cotovelo. Nós temos o bíceps braquial, né? Todo mundo acha que o bíceps braquial é o principal músculo que faz a flexão, e não é, né? Ele contribui para a flexão quando o antebraço está supinado, né? Ele tem pouca ação na flexão do cotovelo quando o antebraço está pronado. Então, se você tentar fazer uma flexão com o antebraço pronado, ele não tem muita ação, não. É necessário fazer a supinação, né, para ele ter uma ação mais eficiente no cotovelo, na flexão. Então, o bíceps tem a porção longa e a porção curta dele também, né? São duas porções, por isso que chama-se bíceps, né? Quer dizer que o tríceps vai ter 3 porções? Sim, o tríceps vai ter 3 porções.
Então, com a carga e velocidade cada vez maior, no entanto, o bíceps atua mesmo com a pronação do antebraço, né? Então, quando você precisa movimentar uma carga e precisa de velocidade no cotovelo, né, na flexão, aí sim você vai melhorar a atuação do bíceps, né? Mas ele vai atuar mesmo com a pronação, né? Ele faz a flexão também, mas ele é mais eficiente na pronação. O músculo braquial, olha só, agora o braquial é o motor primário da flexão do cotovelo. Esse sim, né? Então, sendo ele igualmente efetivo em qualquer posição do cotovelo, não importa se você está em prono, se você está em supino, né? O músculo braquial vai fazer a flexão, né? Então, pronação ou supinação, tanto faz, uma vez que a inserção é no processo coronoide da una. Então, o braquial está inserido na una. Então, tanto faz se você fez a prono ou a supino, não vai mudar onde ele está inserido ali. Já o rádio, quando você faz a prono, você muda, né, o ponto de inserção do bíceps, de forma que ele precisa primeiro supinar, né, para depois fletir. Então, aqui as duas porções do bíceps, né? A porção longa, né? Que sai lá do tubérculo supraglenoidal, né? E a porção curta, que sai do processo coracoide, né? E vai se inserir na tuberosidade do rádio. Aqui tem uma membrana, uma aponeurose, né? Bicipital, que sai aqui do músculo, passa sobre o músculo pronador redondo. Um corte bonito. E o bráquio radial, que nós vimos lá quando você forçou embaixo da mesa ali, tentando levantar a sua mesa, né? Quando o antebraço está em posição neutra, entre as posições de supino e pronação, na parte intermediária, esse é o músculo mais efetivo para a flexão de cotovelo. Olha só. Então, colocou o antebraço na posição intermediária, nem em prono, nem em supino, agora você tem uma potência grande do bráquio radial. Ele vai desenvolver bem a sua função, né? Ele é o mais efetivo para fazer a flexão. O pronador redondo, né? Quando a pronação é rápida e resistida, esse músculo auxilia o pronador quadrado na pronação do antebraço. Porque o pronador quadrado ele é o principal, né? O pronador redondo ele vai ajudar o pronador quadrado. Então ele traciona o rádio e roda sobre a una, né? Então ele traciona o rádio e vai rolar o rádio sobre a una, né? Ele faz uma rotação do rádio sobre a una, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então aqui nós temos o braquial, né? Olha aqui os ramos do nervo músculo cutâneo, né? Que nervam aqui bíceps, braquial. Então ele está inserido lá na una. Já o bíceps, ele está inserido no rádio. Aqui a porção dele, ó, tendão dele aqui, ó, cortado. Então aqui de novo o bíceps, o pronador redondo, ó, embaixo da aponeurose do bíceps, está o pronador redondo, faz a pronação. E o músculo tríceps braquial, então ele tem uma porção longa, lembra que nós falamos tríceps, 3 porções, porção longa, porção lateral e porção medial, né? Então, ambos saem lá da diáfise posterior do húmero, né? E vão se inserir lá no lécrano, né? Então, o tríceps e o ancônio, né, são extensores do cotovelo. Então, todo mundo fala em tríceps e acaba esquecendo do ancônio, mas ele também é um extensor do cotovelo. Só que o tríceps é, de longe, não tem nem comparação, né, muito mais potente do que o ancônio, né? Então, o mais potente dos dois é o tríceps. E o ancônio auxilia na extensão do cotovelo, auxilia, ele é auxiliar. Ele não é o motor principal da extensão.
Aqui o tríceps, né? Na parte posterior do braço. E o tendão que vai terminar lá no olecrano. Né? Aqui a cabeça longa. A cabeça lateral. E você não consegue ver aqui. Acho que ele não mostra aqui a cabeça medial. Não dá para ver, está com sobreposição. Cabeça longa e cabeça medial, só. Aí não dá para ver mesmo aqui. Agora o ancônio aparece, ó. Olha aqui o ancônio, ó. Inserindo aqui na una, né? Também auxilia na extensão do cotovelo. E o pronador quadrado, como nós falamos, é o principal pronador do antebraço. Ele que faz a pronação. Né? O outro auxilia, o pronador redondo auxilia. E o supinador, para fazer a supinação, tem que ter um músculo supinador. O principal supinador do antebraço é o músculo chamado supinador, com o mesmo nome. E quando o cotovelo está em flexão, a tensão no supinador diminui. Olha só, se o cotovelo estiver flexionado, a tensão do supinador diminui. E o bíceps do braço auxilia na supinação. Então, quando flexionou o cotovelo, quem entra em ação? O bíceps do braço, ele vai auxiliar na supinação, porque o supinador diminui a sua função, sempre quando está em flexão. Então, ele tem uma ação melhor, mais efetiva, quando o cotovelo está em extensão. Aí você tem uma ação mais efetiva do supinador. Né? Ele rola o rádio sobre si mesmo, o músculo supinador. Então, aqui nós temos o supinador. Ó. Ele vai rolar o rádio sobre ele mesmo, fazendo a supinação. Então, ele puxa o rádio rola e faz a supinação. Aqui o pronador redondo, né, que auxilia na pronação, e o pronador quadrado, você vê que ele está na parte distal do rádio da una, que é o principal motor da pronação. Então, os dois pronadores e um supinador aqui. A estabilidade articular do cotovelo é mantida, então, né, por esse conjunto, né, de músculos também, além dos ligamentos, dos contatos ósseos, né, e articulares. Nós temos aqui, né, os músculos. Vamos começar aqui pelos ligamentos, né? Onde estão os ligamentos? Então, você tem o ligamento colateral ulnar, entre o epicôndilo, né, epicôndilo medial e a una. O ligamento colateral radial, né, o 2. Então, entre o epicôndilo lateral e o rádio. Né? Então, predominância aqui, ligamento colateral radial. 3, músculo tríceps do braço, ó, lá no olecrano. Então, a contração mantém esse conjunto também no lugar. Bíceps do braço, 4, anterior. Né? Trabalho oposto ao tríceps. Músculo braquial, 5. Ó, a mesma linha aqui do bíceps, né, anteriormente. Músculo pronador redondo, 6. Pronador. E os músculos extensores e flexores, o conjunto deles, né? A contração, ou a estimulação neuromotora simultânea, né? Faz a cocontração, né? Que pressiona a cápsula e confere estabilidade ao cotovelo. Então, nós temos aqui podemos chamar isso, essa parte muscular, de coaptação ativa, né? A coaptação passiva é dada pelas estruturas osteoarticulares e ligamentares. E a coaptação ativa
é dada pela contração muscular, né? E a cocontração é essa solicitação neuromuscular simultânea dos músculos. Quando eles se contraem, né, ou quando você tem uma tensão nesses músculos, o que normalmente não é perdido, né? Você sempre tem um tônus aí muscular, o músculo está pronto para entrar em ação. Essa tensão é suficiente para garantir uma certa coaptação no cotovelo também. Então lembrem, né? Coaptação passiva envolve a estabilidade passiva, o contato osteoarticular e os ligamentos. E a coaptação ativa envolve o conjunto muscular agindo na articulação. Bom, essa é uma aula sobre cotovelo, né? Chegamos ao final dela. Espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham entendido bem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E espero aí que vocês me deem um feedback aí de como está sendo essas aulas, né? A gente precisa também de um feedback para analisar como nós estamos preparando nosso trabalho, desenvolvendo. Mesmo nessa quarentena aí, nós estamos nos doando o máximo, né? Fazendo o possível aí para levar o melhor para vocês, né? Então, nós estamos nos dedicando, separando material, estudando bastante também, isso tudo para levar o que há de melhor para que vocês aprendam, né? E se Deus quiser, nós estaremos juntos em breve aí, assim que passar essa pandemia toda aí. Pessoal, até o nosso encontro, né? E fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês aí. Fiquem na santa paz.